Fala turma, levantamos para vencer, roupãozinho na área, vambora, que começou a melhor terça-feira dessa semana. Estamos aqui com o Clube 5AM, com o propósito de gerar transformação e pessoas transformadas transformarem ao seu redor. Vamos para cima? Bom dia, Maicon, Alan, quem mais que tá chegando aqui? Nossa, embolou meio de campo aqui. Não deu pra... sim, Conselho de Pinturas, Neusas, sempre junto na área. Sejam bem-vindos, gurizada. Tamo aí firme na paçoca. Ó, o Regis, vambora. Como é que tá, cara? Sou nosso bombeiro premium aí, né? Vamos lá, que hoje tem... o assunto é as riquezas da vida, parte 2. E realmente tá bem profundo aí, né, o assunto. Eu vou tentar ser sucinto, mais direto, mas é profundo. O assunto de hoje é bem profundo. Mas vamos lá, vamos buscar fazer uma reflexão e desenvolver junto aqui esse assunto aí, para nós crescermos juntos, né? A gente vai se ajudando aqui, vai crescendo junto. Tudo certo? Então tá, hoje é terça-feira, hoje tá mais light um pouco a agenda. Ontem tava lotadaço. Hoje tá mais light, vamos dar uma pedalada aí depois do Clube 5AM. Que hora que tá começando a clarear? Quem me ajuda aí? Que eu tô meio perdido nesse horário que começa a sair o sol agora. Acho que tá umas 6:30, né? Que eu quero sair dar uma pedalada, mas não posso sair muito cedo, senão eu pego uns morros lá de noite e eu não me acho lá, né? Tem que sair mais perto, um pouquinho antes do sol, mas tem que sair perto do sol ali. Bom dia pro Maicon, seja bem-vindo, cara. Fica à vontade aí, levantamos para vencer. Então tá, gente, vamos embora. Vamos falar sobre riquezas da vida. Vamos dar sequência. Ontem nós já falamos, né, sobre pensamento, atitude do pensamento positivo e sobre realmente fortalecer o nosso físico, né? Cuidar do nosso físico. Hoje nós vamos falar primeiro sobre relacionamentos saudáveis. Bora? Uma das riquezas, talvez a maior, né? Eu não sei se não é a nossa maior riqueza. Relacionamentos. E saudáveis de preferência, né? Porque a gente também tem maus relacionamentos. Então a gente vai falar aqui de relacionamentos saudáveis. Isso é uma riqueza que não tem preço. Não tem como comprar um amigo verdadeiro, não tem como comprar um casamento verdadeiro, não tem como comprar uma boa parceria. Isso tudo se conquista através de uma construção de um relacionamento. E é sobre isso aí que eu quero começar falando, dessa riqueza imensurável. É uma grande riqueza, cara. E talvez a frase-chave aqui para desenvolver essa riqueza é: ame ao próximo como a ti mesmo. Isso. Segundo mandamento bíblico, né? Segundo mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo que Jesus faz sobre os mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Quando tu compreende isso, tu vai entender que você busca ter bons amigos, mas você é um bom amigo. Você busca ter um bom cônjuge, né? Mas você é um bom cônjuge. Você busca ter bons pais, mas você é um bom filho. Tá entendendo? Você busca um bom filho, mas você é um bom pai ou uma boa mãe, né? Então, a gente sempre busca no outro algo, mas muitas vezes nós não somos esse algo para o outro, tá? Então, cuidem um pouquinho com isso, nesse sentido, assim. Quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, não começa pelo outro, começa por nós que conquistamos isso. Não sei se vocês já viram, né, o drama, né? O problema é o outro, sempre o problema é o outro no casamento, o problema é o outro nas amizades, o problema é o outro no trabalho, sempre o outro. Quando, na verdade, o problema sempre começa em mim, ou por mim, assim como as soluções também. Então, amar ao próximo começa por amar a si mesmo. Invista em você, seja a pessoa certa, tá? E com certeza você vai atrair pessoas nessa mesma frequência. Quem aqui já andou de avião sabe que antes do avião decolar tem algumas orientações.
E uma das orientações é que quando se houver alguma turbulência, vai cair máscaras de oxigênio, né? E antes de você querer ajudar qualquer pessoa que está do teu lado, pode ser o teu filho ali, pequeno, você deve colocar a máscara primeiramente em você e depois no seu filho ou a pessoa que está do teu lado, se for ajudar. Pô, mas isso não é muito altruísta, isso é egoísta. Primeiro você, sim, primeiro você. Porque se você não estiver bem, você não vai poder ajudar o outro. Quem sabe quando você estiver ajudando o outro, vai faltar oxigênio para você, você não vai ajudar o outro nem a você mesmo. Tá entendendo? Então, relacionamentos saudáveis inicia por você. Depois, naturalmente, você vai construindo o seu redor. Estava lendo uma parte do livro ali, que é livro sobre suicidologia, estava lendo agora de manhã, e era um relato de uma pessoa que passou toda uma vida, né, sendo abusada fisicamente, emocionalmente e tal. E realmente foi muito difícil a situação de vida dele, né, é um homem. Mas ao mesmo tempo eu estava pensando o quanto ele contribuiu para reverter isso, ou quanto, melhor falando, né, o quanto ele contribuiu para que isso fosse cada vez mais fortalecido. Então, sim, foi muito hostilizado pelo relato, pelo menos que eu li no livro daquela pessoa. E isso ali não tem justificativa, todas as situações que aconteceram, até chegar ao ponto da pessoa tentar tirar sua própria vida, e assim foi. Conta um pouco a história dessa pessoa, né? Claro que hoje ela é uma pessoa mais bem resolvida e tal, ainda tem algumas situações de vida, mas venceu aquelas situações mais difíceis, tá? Meio cachorrada se acharam aqui com a chácara do vizinho, meio chapéu. E o que acontece? Eu me lembro, eu estava pensando quando eu era mais novo também, assim, como era difícil algumas situações, mas como faltava postura também minha para reverter aquelas situações. Então, às vezes, a gente coloca tudo a conta do outro lado, né, da cerca, quando nós também temos nossa responsabilidade do lado de cada cerca. Cuide, se posicione, né, confie em você, e o restante vai acontecer muito melhor. Estar bem com os outros é estar bem consigo mesmo. Começa consigo mesmo, né? Se você for verdadeiro com você mesmo, né? Não inventar nada, cara. Ser verdadeiro, não ser transparente contigo mesmo e tal. Acreditar em você, cuidar bem de você. Naturalmente você vai fazer isso também para os outros. Não precisa ninguém nem te falar isso. Naturalmente você já vai fazer e isso vai gerar engajamento. Os teus relacionamentos vão ser mais saudáveis. Aí entra também a questão do networking, né? Principalmente para a área de negócios. Então, quando você tem bons relacionamentos, você amplia esses relacionamentos, aprofunda esses relacionamentos, naturalmente você vai construindo uma rede de trabalho, né? Network é rede de trabalho, uma rede de relacionamentos que vão ter proveito, que vão te rentabilizar, que vão contribuir para a tua carreira, para a tua formação, para a tua vida, né? Então, vá construindo isso constantemente, investindo em você e naturalmente repercutindo, né, ou reverberando para os outros. Relacionamentos saudáveis é um ativo poderoso, é uma riqueza da vida que vocês não têm noção. Eu digo assim, vocês não têm noção, na verdade é assim, provavelmente vocês têm noção, mas eu quero dar uma atenção muito forte para isso, para vocês terem mais noção ainda, como é importante. E eu falo de relacionamentos saudáveis, porque relacionamentos que não são saudáveis nós temos que empurrar para longe, identificar e empurrar. Talvez você não consiga empurrar, mas você consegue se afastar, entendeu? Começar a botar um pouquinho alguns limites, algumas paredes, porque tem os relacionamentos abusadores, os relacionamentos de aproveitadores, vamos atualizar a linguagem, os relacionamentos tóxicos. Enfim, aí você identifica e sai fora, porque isso não é um ativo, não é uma riqueza. Na verdade, isso aí vai te trazer muito prejuízo. E volto a dizer, não seja você essa pessoa que abusa, que busca tirar proveito, que é tóxico, né? Invista em você para que você seja a pessoa a performar de forma proveitosa para o outro,
para que também você encontre pessoas que vão performar sobre você, beleza? Os pares se atraem, os semelhantes se atraem, tá? Mentiroso atrai mentiroso, pessoa verdadeira atrai pessoas verdadeiras. Claro que no meio do caminho tem as exceções, mas na ordem natural é isso aí. E o maior relacionamento, a maior riqueza da vida na área de relacionamento se chama casamento. E aí a gente pode falar o resto da semana sobre isso, mas não é o assunto que nós vamos debater aqui. Mas quer ter sucesso na vida, acerte no casamento. Como assim acertar, Rodrigo? É você que decide, né? Tu tá entendendo? É a família que você vai construir. Então acerte no casamento. Pô, cara, mas eu já tô casado há 10 anos e errei. Então invista na reforma desse casamento. Investir sim. Vai atrás de retiros, de treinamentos, de livros. Dedica tempo. Parará, 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 parará. Vai dar certo. É possível dar certo. A não ser se não quiser. Daí realmente não tem como. Mas o maior ativo de riqueza para o sucesso, para você crescer na vida, é ter um casamento bem alinhado. É o maior relacionamento humano que você tem como ativo aí, é o casamento. Então, cuide bem dele. Porque se não der certo ele, cara, não estou dizendo que muitas coisas na vida não vão dar certo, mas vai ser bem mais difícil dar certo. Beleza? Então, entendido? Relacionamentos saudáveis. Vocês têm relacionamentos saudáveis? Como é que é pra vocês hoje? Ah, cara, eu tenho um ciclo de relacionamento top, assim, proveitoso. Não, cara, eu tô no meio de lugar difícil, tá? Complicado. Compartilhei conosco, faça favor. Vamos pra segunda riqueza na vida, tá? Porque eu vou falar de duas hoje, né? A primeira foi relacionamentos saudáveis, a segunda é capacidade de vencer o medo. Esse é mais delicado, tá? Vencer o medo. Ele é muito subjetivo. Porque o que é medo pra mim, talvez pra você, assim, cara, nada a ver. Nem vejo isso como algo apavorante, né? Então, é bem subjetivo, tá? Pra cada um de nós. Quando a gente fala de relacionamento, no geral, serve as regras pra todo mundo. Quando a gente fala vencer o medo, pra alguns é subjetivo. Talvez, pra você vencer o medo, estou dizendo o que foi para mim no ano passado, foi encarar a Fire Whip lá no Beto Carreiro e o elevador aqui. Para mim foi um teste de, cara, vamos embora que nós vamos vencer esse medo aqui. E eu vou fechar o olho, vou entrar nesse brinquedo aqui, vamos ir, não tem mais como dar ré. E fomos lá, encaramos, uma experiência bem legal. Não foi brincadeira, como disse que é uma brincadeira, não é. Para mim foi algo forte. Para algumas pessoas dizem, cara, isso aí eu faço rindo, né? Top. Mas às vezes para outros vai dizer assim, cara, só que para mim eu tenho muito medo de empreender, de encarar desafios, de realmente assumir compromissos grandes, de milhões e tal. Daí eu vou dizer assim, isso aí para mim é tranquilo, né? Que barbado isso aí, cara. Eu amo encarar esses desafios. Então, tá entendendo? Para cada um é subjetivo o medo. Mas nós temos que ter a capacidade de vencer os nossos medos. Aí ficou mais claro, né? Vença os seus medos. Para algumas pessoas é falar em público, na verdade. Cara, é muito subjetivo o medo. E cuidado para não ridicularizar o medo do outro, porque quando você olhar para os seus medos, você diz, é ridículo o meu medo também, né? Um tem medo de aranha, outros, cara, pego na mão. Tá entendendo? Uns tem medo de que nós podíamos botar aqui, assim, medo de andar de bicicleta na RS, não vai de jeito nenhum, tô falando de pessoas que eu conheço, não, é muito perigoso. Cara, aí eu já tenho medo, por exemplo, de andar de bicicleta no meio do mato. Vou ir hoje, né, subir uns morros ali com a mountain bike, mas não é que é medo, cara, é um receio nas descidas, porque eu já caí nesses morros aí. Então, eu me sinto mais seguro na RS passando 10 mil carros ali pro meu lado do que no meio do mato descendo uns morros. Que pode vir um carro sem eu ver, né? Sem eu saber que tá vindo e dar um problema. Tá entendendo? Os receios, as experiências de cada um. O que o Michael botou aqui? Eu tenho medo de me comunicar em público. Essa aí é um
É um medo clássico, tá, Marco? Não é só tu, muita gente. E tem a ver com... Não é um medo de se comunicar em público, tá? Eu vou te falar que receio é esse. É um medo de falhar em público. É um medo de fazer aquilo que, talvez assim, de realmente não se expressar bem, de cair ao ridículo, tá? Eu tinha isso muito forte, né? Porque uma vez realmente eu falhei em público, na 4ª série, e fui ridicularizado na sala de aula, e ali instaurou assim, um gatilho de vergonha, foi terrível. Fui vencer isso lá no início da idade adulta. A igreja me ajudou a vencer isso, né? As experiências sociais dentro da igreja, foi bem legal, assim. Depois a faculdade, e terminei de vencer tudo isso o ano passado no Clube 5am. Ele tá vindo aqui me expondo e falando. Então esse é o medo que você precisa se expor para vencer ele. Tu não vai vencer ele para depois se expor, tá entendendo? Tem que ir se expondo. Naturalmente você vai vencendo, porque você vai vendo, cara, que tu não... Dizendo por mim, tá? Cara, por que eu tive medo de me expor? Eu não queria mais falhar, mas falhando que se aprende, né? Errando que se aprende. Então é que a gente está muito apegado à opinião dos outros e tal. E isso acaba... E é normal, tá? É normal a gente buscar manter nossa integridade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Depois a gente vai falar sobre os 7 medos aqui. Então, quando nós começamos a empresa, eu conheci uma pessoa, eu já conhecia, né? Mas fui conversar com um empresário, aqui da cidade, inclusive, que já estava no ramo, assim, não da construção civil diretamente em obras, mas paralelo, né? Um negócio que ele tem aqui. E eu falando com ele, cara, nós vamos fazer isso, aquilo, vamos começar a empreender, vamos fazer essas casas, assim. E ele, que legal, cara. Eu tô pensando em fazer isso, mas... Isso foi 2020, né? Mas vou esperar ver como é que vai ficar essa questão da pandemia. Tá, beleza. Passou mais um ano e pouco. 1 ano e meio, tô eu lá conversando com ele de novo. Cara, estamos começando a nossa primeira incorporação, assim, sabe? Cara, que legal. Também tô pensando em fazer isso, mas agora eu tô esperando ver como é que vai ser esse negócio da eleição. Primeiro a pandemia, depois era a eleição, né? Passou mais um ano e pouco e nossa empresa, assim, voando, né? Deu um dia eu falando com ele de novo e ele disse, não, cara, agora eu acho que eu vou começar também. Só que eu tô esperando ver como é que tá esse novo governo. Cara, em 3 momentos ele sempre tinha uma desculpa. Na verdade, é uma insegurança. Ele buscava uma bengala lá fora, por causa das inseguranças aqui dentro. E era um cara que tá anos, sei lá, uns 20 anos, acho, no mercado. Não como construtor, mas no mercado da construção civil. E com tudo na mão, com terreno próprio, com facilidade de material e conhecendo mão de obra. Podia empreender. Mas não faz. Então, isso ali para mim foi um exemplo, assim, cara, de alguém que podia estar voando e continua como funcionário dele mesmo, assim, cara, porque às vezes eu vejo ele fazendo uns serviços que, cara, qualquer outro funcionário faria. E ele podia estar empreendendo. Ele podia ser um grande fornecedor nosso, mas nunca veio no meu escritório ver o que eu precisava, de que forma nós podíamos negociar e tal. Tá entendendo? Falta um pouco mais de visão empreendedora, menos operacional, assim, e acreditar nele mesmo e ir para cima, sabe? Então, isso são receios, são medos das pessoas, são travas que elas têm, que falta investir mais nelas. Provavelmente esse cara nunca comprou um treinamento, nunca se capacitou, simplesmente foi fazer do jeito que dava. Foi até um certo ponto, né? Não tá tão ruim assim, tá empreendendo há bastante tempo, mas podia ter ido estar bem mais longe. Bom dia pro Victor, seja bem-vindo, meu irmão. Bora! Riquezas da vida, né? Primeira riqueza é relacionamentos saudáveis, e agora a segunda riqueza é a capacidade de vencer o medo. Então vamos lá. O segredo para vencer o medo é encontrar o verdadeiro amor. Isso é um texto bíblico, né, que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tá? E quando você entende esse gatilho, cara, quando tu te apaixona pela tua profissão, na verdade, assim, é quando tu te apaixona por ti mesmo, né? Você acredita em ti,
Tu te apaixona por aquilo que tu faz, que tu desenvolve, por empreendedorismo. Eu estou apaixonado pelo empreendedorismo, não por aquilo que eu faço em si, mas capacidade de empreender. Quando você se apaixona no teu casamento, pelo teu cônjuge, te apaixona pelos teus filhos, cara, o medo não tem mais força sobre você, porque você tem algo muito maior que o medo, que é o verdadeiro amor. Entendido? Deixa eu ver o que a Neuza colocou aqui. Eu nunca andaria naquelas bikes que andam nas alturas suspensas por um cabo de aço. Eu talvez não faria isso também. Vimos um videozinho essa semana, eu e a Letícia, de uma tirolesa que tem aqui em Cambará. Lançaram recentemente, né? Tu atravessa, parece que é 5 minutos. Algo muito legal, de uma parte do cânion a outra parte. Tu passa por cima, assim, do cânion. Muito legal, mas eu olhei assim... tem que estar bem firme na fé para encarar isso aí. É um desafio. Então, deixa eu voltar aqui. O verdadeiro amor lança fora o medo, cara. Porque, dá um exemplo. Tem coisas que nós não faríamos naturalmente. Mas quando envolve alguém que nós amamos, ou uma situação, ou algo que nós amamos, nós nos expomos e superamos o medo. Por isso que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E principalmente quando nós realmente encontramos o amor perfeito. Qual que é esse amor perfeito? É o amor de Deus Pai para nós filhos. Só para vocês entenderem melhor esse código, assim, essa trilha, tá? Acho que semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade e o nosso propósito, tá? Que tem a ver com isso. Mas antes de Jesus fazer qualquer situação, qualquer milagre, ser conhecido, ele foi batizado. Vocês lembram desse episódio? É bem famoso, né? Foi batizado por João Batista. Ele sai das águas, o céu se abre e vem uma voz. O céu se abre e vem uma voz assim, e fala... o céu se abre e vem a voz e diz assim: esse é meu filho amado, no qual me dá alegria, no qual me comprazo, no qual eu tenho prazer. Essa fala de Deus sobre Jesus não é para as pessoas, tem a ver com o coração de Jesus, para que realmente ele recebesse aquela mensagem: cara, eu tenho uma missão e eu sou um filho amado. Porque tanto o pai quanto o filho sabiam o que iria acontecer. Precisa ter amor, o verdadeiro amor, para encorajar e capacitar para encarar aquela jornada que Jesus passou depois e tal. Então, quando você encontra o verdadeiro amor, quando você se sente amado, cara, tu supera os obstáculos, aí vence as guerras e se torna um super-herói. Entendido? A gente passa de bike naquelas alturas também. Claro, sem nenhum cabo de aço, talvez a gente não vai conseguir por falta de equilíbrio, né? Provavelmente sim. Mas assim, se do outro lado tá lá o teu filho que precisa ser salvo, cara, tu dá um jeito de passar, tá entendendo? Existe, quando tem um motivo maior, a gente supera o medo, né? O amor vence o medo. A falta, e ao contrário, né? A falta de amor traz insegurança. Que foi o caso dessa pessoa que eu falei lá antes, do livro que eu estou lendo, que deu o depoimento, né? Contou o testemunho dele, que começou lá pela falta de amor do pai. Batia, agredia verbalmente, abandonou a família, foi embora. Então, a falta desse amor, cara, trouxe tanto de desvirtuação, desvirtuou a identidade desse rapaz. Desvirtuou, cara. Até hoje, ele é adulto, hoje ele é um psicólogo formado, mas deu pra ver que ainda ele não encontrou a identidade dele. Tá servindo os outros, mas nesse processo tentou tirar a vida e tal, por falta de uma referência de amor. Como é importante. Como é, assim, a sociedade não tem noção, cara. Homens, aqui a maioria são homens, né? Vocês não têm noção como é importante um pai, o amor de um pai. O amor da figura masculina, cara, extremamente importante. Transforma vidas, mas também pode amaldiçoar vidas por falta de dedicação desse amor. Então, homens cumpram seus papéis de homens, né? Realmente assumam isso. E se você errou lá atrás, e é possível
pelo menos chegar nessa pessoa e assim, desculpa por eu ter falhado. Desculpa por eu fiz isso e aquilo. Hoje eu entendo todo esse... Libere esse filho, essa filha aí, ou essa pessoa que você se envolveu. Peça perdão para liberar o coração dessa pessoa. E para aquela pessoa viver também a vida dela mais leve. Porque esse rapaz aqui faltou o pai vir pedir perdão, porque em nenhum momento no relato falou isso, né? Ele continua nessa insegurança. Porque isso faz um mal tremendo, tá? O amor de um pai. Faz a falta do amor de um pai, né? Falta de uma referência paterna da figura masculina. E o maior problema da sociedade hoje, tá? Isso eu, cara, acredito, vejo, é a falta da figura masculina dentro dos lares, dentro de uma sociedade, onde as crianças estão crescendo sem essa segurança. Porque o que traz segurança é a figura masculina. A mãe traz o acolhimento, o pai traz a segurança. Tanto é que o mandamento, né, bíblico para o homem é amar a sua esposa. Então, assim, é servir a sua esposa, é trazer segurança para a sua esposa. Tá? Assim como Cristo fez ou faz pela sua igreja. Então, a figura do homem é trazer isso. Eu vejo pelas minhas meninas aqui, como a Manu se sente segura com 15 anos e fala em público. Né? Esses tempos nós estávamos numa reunião, eu levei ela numa reunião com 60 empresários, ela pegou o microfone e se apresentou. Realmente eu vejo ela não, assim, tá aprendendo, né? Mas ela encara. A Esther tem 7 anos, mas já faz tempo que se precisar, e às vezes acontece aqui uma vez por semana, pelo menos, ela levanta, não tem ninguém em casa, ela sabe ir no banheiro, ela sabe onde pegar coisa para comer, ela sabe o que tem que fazer, muitas vezes a gente já deixa até as tarefas para ela e tá tudo certo. Porque ela tem segurança, ela se sente segura, ela se sente autônoma. Treinamos ela também, mas é a figura masculina que faz isso, entende? Então talvez você faltou na tua vida a figura masculina. Busque teu pai, se possível. Troca uma ideia, cara. Eu me lembro o dia que eu busquei meu pai e disse, pai, eu fazia isso, pedi desculpa para ele, né? Um erro de adolescente, de criança. E daí foi bem legal, cara. Ele, não, meu filho, eu também errei nisso e naquilo quando tu era mais novo. E, cara, a partir daquele dia a gente se tornou os melhores amigos. E quando eu perdi ele ano passado foi uma perda muito grande, porque ele era o meu melhor amigo. Apesar de ter tido uma infância e uma adolescência bem complicada com ele. Mas a gente restaurou isso depois. Então, se você puder e tiver alguma coisa para resolver com o teu pai, vai lá e faça, cara. Não deixa para depois. Se não der mais, né, por algum motivo, talvez ele já partiu, faça isso em oração, né? Se você é pai e falhou com os teus filhos, faça isso, né? Peça perdão. O que eu aprendi assim foi quando em algum momento eu passei da dose com as minhas filhas, exagerei no tom, né? Também uma atitude um pouco mais enérgica assim. Parei, pensei, tá, esperei um outro momento. Primeira coisa que eu fiz, quero te pedir desculpa por aquilo que eu falei, por aquela forma, eu acho que foi um pouco exagerado. A situação realmente tem que ser resolvida e vai ser resolvida assim, assado, mas a minha postura não foi legal, peço minha desculpa e tal, não, tá desculpado. Então, assim, também reconhecer, né? Isso também traz segurança para os filhos. Que isso tem o perdão, né? A palavra-chave do amor é o perdão. Então, transfira a segurança aí, tá? Para os teus filhos e se sinta seguro buscando essa referência também com os teus pais. Só ver o que o Regis escreveu aqui em cima. Recentemente apresentei um teatro para mais de 1.500 jovens no congresso e venci meu medo depois disso, muita coisa mudou. Que legal, cara. Esses dias eu vi o Zé se apresentando num teatro também, né? Isso aí vai rompendo, né? Barreiras. E vamos embora. Quero encerrar, então, falando dos 7 medos. Vou só falar eles, porque senão a gente fica o resto do dia aqui falando sobre cada um deles, tá? 7 medos. Medo da pobreza. Cara, as pessoas têm medo de ficar pobres, de ser miseráveis e tal. Vença o medo da pobreza. Você não precisa ter medo disso. Confia em você. Vai pra frente, vai dar certo. Já deu certo. O medo da crítica, né, que foi o que o Maico falou. Tem dificuldade de me expressar em público, tá? Isso é o medo da crítica, dos teus defeitos, das tuas falhas. Medo de enfermidades ou doenças. Cara, a gente tem, né? Aí eu também vou me colocar junto, porque a gente tem o medo da dor,
Ninguém quer passar dor, cara, passar uma enfermidade. Mas o dia mal vem para todo mundo e vão ter que encarar esses momentos, esses períodos, né? Encarar essas dificuldades. Nós temos esse medo, mas vamos embora, investir em prevenção e tal. O medo da falta de amor, aí entra a questão da insegurança e tal, tem a ver com o histórico que eu acabei de falar, da falta de paternidade e tal. O medo da perda da liberdade, né? Porque, cara, se tu perdeu a tua liberdade, tu perdeu tudo. Enquanto você é livre, tu tem capacidade para fazer o que tem que ser feito, vencer o que tem que vencer. E o último e maior de todos os medos, o medo da velhice e da morte, tá? Primeiro o medo da velhice, os dois últimos, né? O medo da velhice, não tenha medo de ficar velho, porque se você ficar velho quer dizer que deu tudo certo. Você chegou lá, cara, mas já tô com 60, nossa, como é que vai ser quando eu tiver 60, quando eu tiver 80? Cara, tomara que tu chegue lá, não tenha medo. Tem até um desejo por chegar lá, né? E o último e o mais pesado é o medo da morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Como assim, Rodrigo? Vai lá para Gênesis, lá no início tu vai ver que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus e não tem nenhuma referência sobre morte. Tanto é que só começa a ter referências de morte após o pecado. O homem foi feito para viver eternamente e quando Cristo vem, ele restaura a criação genuína de Deus, que é a vida eterna. Aquele que morra, aquela pessoa, aquele que crer, mesmo que morra, viverá. Porque é a restauração da criação lá do jardim. Tá entendendo? Viver eternamente. O homem não foi feito para morrer. Por isso nós temos dificuldade de lidar com a morte, tanto de outras pessoas quanto de nós mesmos. Porque a gente vai ter essa passagem e é difícil lidar com isso, é difícil falar disso. Só que quando você entende esse processo da restauração da vida eterna em Cristo, tá resolvido. Tá resolvido. Claro que talvez a gente tenha a maior dificuldade de lidar com esse processo, né? Como é que vai ser a dor, vai ser repentino, vai ser uma enfermidade, enfim, que tá definido, cara, vai acontecer, tá? Fica em paz, vai acontecer. Rodrigo, tira isso do teu coração, só fica em paz, vai acontecer e tá tudo certo, porque tem uma vida eterna, a não ser que você ainda não crê, você ainda não conhece esse conceito, você ainda não tem isso no seu coração, não só aqui, mas aqui, tem que crer com o coração. Aqui todo mundo entende, né? Até quem não quer entender tá aqui, mas aqui, é só quem teve a experiência. E daí tá resolvido também esse medo. Beleza? Vamos vencer os medos. Todos nós temos os nossos medos. Claro que alguns são mais ridículos, né? Tenho medo de barata. Cara, é ridículo, mas tudo bem. Olha o tamanho. Ninguém morreu de barata. Alguém já morreu de barata? Ninguém morreu de barata. Mas a gente tem medo, né? Medo do escuro. Alguém morreu de escuro? Né? Porque essa pessoa morreu. Por quê? Por causa do escuro. O escuro matou ela. Só se ela estava fazendo alguma coisa no escuro e essa alguma coisa que ela fez, ela deu um problema e ele morreu. Mas não existe. O escuro matou. A barata matou. Tá entendendo? São medos ridículos. Mas tem medos que realmente são grandes e que crescem na nossa vida e realmente precisam ser tratados, tá? Para nos trazer mais segurança, mais capacidade para vencer na vida. Beleza? Vamos encerrar aí que já fomos longe, temos que dar uma pedalada aí. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti. Te agradecemos por essa terça-feira muito especial, a melhor terça-feira dessa semana. Que nós realmente possamos vencer na vida. Nós estamos levantando, nós estamos vencendo o sol, Pai. E porque nós estamos dispostos a vencer na vida. E o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores. Então, com fé em Ti, nós vamos levantar todos os dias para vencer. E vamos construir uma história aqui a partir do tempo que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Faça um ótimo dia. Vamos embora. Isso aí, dá um abraço para Pamela. Não sei se está aí ainda, mas seja bem-vinda, guria. Quer vencer na vida todo dia aqui, às 5 da manhã. Amanhã damos sequência, tá? Nas riquezas da vida, parte 3. Valeu!